Sejam bem-vindos a mais uma aula em que vamos falar do processo de criação de índice de tabela, figura e outros elementos. Na aula passada já havíamos criado o índice automático e nesta aula vamos criar o índice de figura e índice de tabela. O processo de criação de índice de figuras e índice de tabelas é similar, com uma ligeira diferença. A primeira coisa que temos que fazer é identificar os elementos que nós temos. Neste momento nós temos figuras, mas também temos tabelas. Aqui está a tabela, ou uma das tabelas. O processo de criação de índice também começa pela definição dos rótulos ou dos elementos. E como que isto acontece? Nós vamos entrar nas referências e ao invés de nós entrarmos no Table of Content, neste momento nós vamos usar este painel Caption ou legenda. Vamos inserir uma legenda e na nova janela aqui apresentada nós temos que introduzir. Reparem que tem equação, tem figura, tem tabela, mas vocês podem não ter esses elementos em português. Por exemplo, figura, equação e tem tabela. Podem não ter esses elementos em português. Não tendo esses elementos em português, ter em inglês ou qualquer outra língua, então teriam que criar. E como que nós criamos? Teríamos que clicar aqui e escrever mesmo figura, porque nós temos figuras no nosso trabalho. Ok? Também temos tabela. Teríamos que escrever tabela. Tabela. Reparem que a tabela e figura eu comecei com uma inicial maiúscula. E provavelmente aquelas opções que já apareciam lá podiam não trazer isto. Então já tenho tabela, tenho figura, tenho equação. Se eu tivesse, por exemplo, no meu trabalho gráficos, então teria que escrever gráfico. Gráfico. Ok. E a partir deste momento eu tenho tabela, gráfico, figura e tenho equação que já lá tinha. Se eu tivesse cronograma, tivesse qualquer outro elemento, teria que escrever aqui. Cronograma. Cronograma. E ok. Finalizado este processo de criação de rótulos dos elementos que nós temos no nosso texto, passaríamos para um segundo momento. Na eventualidade de eu ter cometido um erro, por exemplo, eu queria escrever gráfico, eu escrevi gráfico, gráficas ou gráficas, devia ser gráfico, e eu por engano coloquei lá ok. Eu teria que identificar o elemento que está errado e depois apagar. Teria que apagar e pronto. Podemos consultar na nossa lista, vamos perceber que já não tem gráficas. E pronto, o terceiro momento é definirmos qual vai ser a enumeração de cada elemento. Por exemplo, figura, qual vai ser a enumeração? A enumeração vai ser 1, 2, 3, 4. Podia ser uma diferente. Ótimo, confirmamos. Vamos ver o gráfico, qual vai ser a enumeração? Entramos aqui e verificamos. Podia ser A, B, C, D, assim por diante, mas vamos selecionar gráfico 1, 2, 3, 4, 5, assim por diante. Ok. E depois o cronograma. O cronograma provavelmente a enumeração poderia ser mesmo A, B, C, D, assim por diante, e vamos confirmar ok. E pronto. Feito isso, nós confirmamos. E ao confirmarmos, ele colocou aqui por engano, e eu vou apagar. E pronto, começamos a identificar. A primeira imagem é esta. Eu coloco o cursor por detrás da imagem e vou entrar no Insert, neste caso Referências, Insert Caption ou Inserir Legenda. Clico e aqui aparece cronograma. Tenho que mudar. Esta imagem é uma figura, então vou mudar para figura. Tendo sido mudado para figura, eu já posso carregar OK. E já aparece aqui figura 1. Eu coloco 2 pontos e 2 espaços e já está. E continuo procurando uma outra figura, que é o mapa de Gaza, por exemplo. Então volto a inserir caption ou legenda e confirmo se ainda é figura e vou confirmar com OK. E eu vou colocar 2 pontos, vou dar espaço. Neste momento
este documento apenas tinha duas figuras. E vamos passar agora para a criação de tabelas. Então teria que descer até encontrar a primeira tabela. Aqui está. A legenda da tabela antecede a legenda, fica por cima, enquanto que para as figuras, gráficos, fica por baixo. Vamos colocar o cursor por detrás do nome tabela. Vamos inserir uma legenda e vamos definir aqui tabela. E vamos dizer OK. E vamos colocar 2 pontos. Vamos dar espaço. Vamos procurar uma outra tabela. Reparem que eles já os números. E eu vou clicar por detrás da legenda ou da descrição da tabela, inserir um novo caption e certificar que aqui aparece no label ou na etiqueta aparece tabela, que é o meu caso, e vou fazer OK, colocar 2 pontos, dar espaço. Se eu tivesse 45 tabelas, teria que fazer este processo para todas as figuras e todas as tabelas. Quando já feito este processo, eu volto até o princípio. Reparem que aqui ela traz o tamanho 10, mas aqui traz o tamanho 11. Isto vamos acertar depois. Vamos ver como que nós criamos o índice. No final do primeiro índice, eu vou clicar 2 vezes e vou criar uma nova secção. A secção cria-se a partir do menu Page Layout, Bricks, Next Page, pronto. Aqui eu vou dizer que é índice. Vou dizer que é índice de tabelas, de figuras. Índice de figuras. Coloco o cursor por baixo e vou inserir o tal índice. Como que eu insiro o tal índice? A inserção do índice vai para referências, exatamente aqui ao lado do inserir caption, eu vou inserir table of figures ou inserir índice de figuras. Figuras pode ser tabelas, gráfico, qualquer outra coisa, aquilo que teríamos definido. Vou clicar aqui, ele traz essas opções. E eu tenho que definir como é índice de figura. Aqui no Caption Label tem que garantir que seja figura, porque se for tabela ele vai inserir o índice de tabela. Então garanto que seja figura e depois vou entrar aqui no Modify para fazer algumas modificações, onde vou modificar o tamanho, é para 12 times New Roman. No parágrafo eu vou definir um e-mail, o espaçamento antes e depois 6, aqui alinhamento justificado, vou fazer OK, novamente OK, e aqui vou confirmar OK e vou colocar OK aqui. Assim ele já criou o índice de figuras, aqui está. Novamente eu vou colocar o cursor por baixo e vou criar uma nova secção. É sempre aconselhável que vocês criem novas secções para introduzir esses elementos. Vou ao Page Layout e depois vou fazer um ponto de quebra, Next Page ou próxima página. E aqui vou colocar índice de tabelas. Enter. Vou colocar bold e vou novamente entrar nas referências, Insert of Table of Content, Insert Table of Figures. Aqui já não é figura, mas sim é tabela. Então vou garantir que é índice de tabela e vou entrar aqui para certificar. Aquelas configurações ainda estão aqui, tamanho 12, espaçamento entre as linhas 1,5, antes e depois do parágrafo 6 e por ali em diante. E eu vou confirmar aqui e aqui é só fazer OK. Ele já traz índice de tabela. Tendo trazido índice de tabela, ou seja, nas situações em que haver alteração da figura, qualquer que seja, para uma outra página, eu seria obrigado, por exemplo, esta figura, se estivesse na outra página, eu seria obrigado a voltar para o índice de figuras, reparem que está na página 5, eu teria que clicar à direita, atualizar o índice ou o campo, toda a tabela, e ele já atualiza, diz que está na página 6. É assim que vocês iriam fazer.
formatem todo o trabalho e só no final vocês atualizam os vossos índices, que é para eles reconhecerem a paginação dos elementos.